quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu creio que, como todas as palavras ao longo desse ano, palavras que nos posicionaram, é dessa forma que Deus me usa, é dessa forma que Ele fala comigo e que eu pratico as verdades que Ele me ensina. E eu quero falar sobre virtudes de uma mulher relevante. Valores, virtudes, o que significa isso? O que significa nós sermos mulheres relevantes? Qual é o propósito da nossa relevância? Quando eu olho para essa palavra relevância, eu entendo que relevância significa algo que tem importância. Relevância é aquilo que se sobressai, como um relevo que salta de uma superfície plana. A relevância é uma notoriedade que surge em um ambiente linear previsível. Então imagine um ambiente plano e de repente surge uma relevância naquele ambiente, naquela estrada. Relevância fala de algo que sobressai, e foi para isso que fomos chamadas. Deus nos chamou para sermos relevantes, para nós carregarmos algo diferente, que se sobressaia, que tenha relevo diante do mundo que nós estamos vivendo. Diferente da relevância do mundo, que projeta essa notoriedade para benefício próprio, nós precisamos entender, preste atenção, a nossa relevância está em mostrar a relevância de Cristo nessa terra. Essa é a nossa relevância, esse é o nosso chamado, esse é o valor, é a virtude que nós precisamos carregar nessa vida. Jesus precisa se sobressair, Ele precisa se destacar na nossa vida linear, e se destacar ainda mais, quando a nossa vida não está tão linear assim. Nós vivemos momentos, muitas vezes, de calmaria, de tranquilidade, uma vida que está tudo sob o nosso controle. Mas existem momentos que as coisas saem do nosso controle. Seja numa estação linear, ou seja numa estação de altos e baixos, Jesus precisa se sobressair na nossa vida. Jesus precisa ser elevado. Jesus precisa ter essa importância maior. Jesus precisa sair e ser mostrado ao mundo, através de uma mulher que entende essa importância e esse chamado nessa terra. Agora preste atenção, o auge da nossa relevância é quando nós vivermos, for tão verdadeiro quanto aquilo que nós cantamos. O que nós cantamos aqui no louvor? Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Nós levantamos a mão e cantamos, vamos juntas? Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É tão lindo, né? Ver a igreja cantando, com as mãos levantadas. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, tudo, Senhor, com amor e com alegria. Mas a minha pergunta para você é essa: você tem vivido a sua vida por Ele? Você tem gastado os seus dias por Ele? Você tem perdido tudo por Ele? Você tem perdido oportunidades, amizades, você tem perdido acessos, você tem perdido coisas que muitas vezes para o mundo é importante, mas por amor a Cristo eu renuncio?
Quantas de nós temos mostrado a relevância de Jesus no momento que nós falamos, é Ele, por Ele que eu gasto a minha vida, que eu dedico tudo, que eu abro mão de família, abro mão muitas vezes de filho, porque eu entendo o propósito, eu entendo aonde Ele tem me chamado, e não importa o preço, não importa, o preço pago vai valer a pena. Sim, sim, essa é a nossa relevância. Cantamos de uma forma distraída, mas Deus nos chama para cantarmos aquilo que nós vivemos. Eu tenho temor muitas vezes de verbalizar aquilo que eu não estou vivendo. Eu tenho temor de declarar coisas que ainda não são verdadeiras na minha vida. Senhor, me faz ter a revelação, a profundidade daquilo que eu declaro, porque isso precisa ser vida. Esse é o perfume caro que nós entregamos, é o nosso tudo. Tudo, eu sempre falo isso, o Evangelho é o Evangelho de tudo ou nada. Ele nos deu tudo, mas nós também entregamos tudo para Ele. Tudo para Ele. Estava pensando, esse ano eu viajei muito mais do que, minha rotina mudou mais do que outros anos, que eu já estava um pouco acostumada. E para cada viagem eu passei tantas coisas desafiadoras. Eu falei, já dá para escrever um livro, né? O carro já estragou, já furou, fiquei sem gasolina, já perdi voo, o voo já voltou, turbulências que eu já chorei quase. Que eu falei, não, daqui agora é para o céu. Só pensava nos meus filhos. Eu falei, Senhor, eu nem consigo orar para Deus dar uma outra esposa para o Marcelo, mas vamos lá. Mas, no final de tudo, eu falava, Senhor, é por Ti que eu estou gastando a minha vida. É por Ti, muitas vezes, Pai, que eu olho lá, os meus filhos longe, as pessoas pensam que é um glamour, né? Que é tudo fácil, que é tudo tranquilo. Não, é um preço muitas vezes emocional. É um preço da saudade, é um preço da renúncia, é um preço de estar posicionada, de sempre estar com os joelhos dobrados, para entregar aquilo que está no coração de Deus, de não andar distraída, mas naquilo que temos a revelação, de andar em santidade. Não somos perfeitas, mas caminhamos na revelação que entendemos. E se muitas vezes afundamos nesse mar pelas circunstâncias, Jesus nos pega novamente pela mão e nos faz andar sobre as águas. Essa é a nossa relevância. Sim, o mundo projetou a mulher para ser relevante, mas antes dele, Deus nos projetou para revelarmos a sua relevância a esse mundo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, diz isso. Palavras do próprio Jesus, ele fala, olha, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essas palavras de Jesus nos mostram a importância de nós crescermos em influência, crescermos em relevância, nos tornarmos mulheres grandes espiritualmente, porque existe um propósito na nossa influência e na nossa relevância, mostrar o amor de Deus a esse mundo. Como sal, diz o texto, nós temos que influenciar na medida certa. Nós somos chamadas para temperar, para trazer o equilíbrio nesse mundo. Termos sempre a palavra certa, no tempo certo, para a pessoa certa e do jeito certo. Sermos sábias, mulheres que possuem sempre
sempre uma palavra de esperança para dar a outra pessoa. Mulheres relevantes, elas são carregadoras de esperança. Mulheres influentes são cheias de esperança. E quanto mais esperança essas mulheres carregam, mais pessoas elas atraem para perto, porque todas as pessoas querem estar do lado de pessoas que oferecem esperança. Quando eu estou com problema, quando eu estou angustiada, eu sei a pessoa certa para me dar uma boa palavra. Eu não vou buscar alguém que tenha uma visão mais pessimista que a minha. Eu não vou buscar alguém que vai me afundar mais do que eu já estou afundada. Não, eu vou buscar alguém que vá me posicionar e me dar uma palavra de esperança. A mulher relevante, ela é como sal. Ela não só tempera, mas ela conserva na sua vida valores que precisam ser conservados. Uma mulher relevante, ela conserva a sua integridade, ela conserva a sua fidelidade, ela conserva a sua decência nessa terra, ela conserva o seu equilíbrio, ela é moderada, ela não é desequilibrada, como nós vemos tantas mulheres, como muitas vezes somos taxadas por outras pessoas, aquela lá é desequilibrada. Não! A mulher que entende a relevância que ela carrega, ela é uma mulher equilibrada. Ela conserva a sua honra e ela é verdadeira. E o texto diz, não só como sal, mas como luz. Como luz, nós devemos iluminar lugares estratégicos. Ninguém acende uma luz e coloca ela debaixo da cama, não. Ninguém constrói uma cidade e coloca ela num lugar pequeno, não. Bem pelo contrário, não se pode esconder uma luz, mas ela é colocada em lugares estratégicos para iluminar todo o ambiente. A Bíblia fala, olha, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Nós precisamos entender que nós carregamos essa luz, e essa luz precisa ser revelada. A luz traz direção, a luz traz clareza, a luz aponta o caminho, a luz traz destino. Nós, quando entendemos a nossa relevância, nós podemos com uma palavra alterar o destino das pessoas. Me lembro, tinha uma igreja que eu fui pregar no começo desse ano ainda, e quando eu cheguei lá, eu tive um momento coletivo da conferência, eu entreguei algo da parte do Senhor para todas aquelas mulheres, mas quando eu estava na mesa com aquela pastora, eu me lembro que Deus me deu muitas direções para entregar para aquela mulher. E eram direções ousadas, eram direções que tirariam ela de uma zona de conforto, que teria que arregaçar as mangas e buscar novos caminhos que o Senhor estava apontando. E depois de longos meses, ao longo desse ano, eu recebi um segundo convite para voltar a esse lugar. E quando eu volto para aquele lugar, para minha surpresa, a igreja tinha quase triplicado de tamanho. Ele já estava em outro local, em outro endereço, e a igreja estava vivendo um avivamento, um movimento lindo dos céus, de salvação e crescendo influência na cidade. E ela me chamou num canto, ela falou assim, pastora, eu quero que você olhe tudo o que está ao nosso redor, e eu quero te falar que tudo que nós estamos vivendo foi a partir de uma palavra que você entregou na última conferência, que destravou esse ciclo para nós vivermos aquilo que estamos vivendo hoje. A luz que nós carregamos, ela traz direção, ela aponta o caminho, porque Jesus é a luz do mundo, e Ele habita em nós, e por isso a revelação, o lugar certo, iluminando na hora certa, traz clareza de propósito. A Bíblia fala, o texto termina dizendo, olha, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Isso significa que nós precisamos ser mulheres relevantes, sermos mulheres relevantes com o nosso propósito. Preste atenção, o seu chamado precisa impactar o mundo. O seu chamado, o seu propósito, aquilo que Deus colocou em você, precisa impactar as pessoas que estão à sua volta.
As pessoas que convivem ao seu lado, elas precisam ser impactadas pelo dom, pelo chamado, pelo propósito que Deus colocou em você. Nada menos do que isso. Olhe para a irmã que está do seu lado e diga: nada menos do que isso. Você foi chamada para ser uma mulher cheia da palavra. Você foi chamada para ser uma mulher que governa as suas emoções e não uma mulher que é governada por elas. Você foi chamada para caminhar ao lado de mulheres que te inspiram, que estão à frente de você. Você foi chamada para andar em lugares altos. Mas agora eu quero falar sobre 3 virtudes. Existem muitas delas. Mas a medida de Deus para nós hoje são sobre essas 3 virtudes, esses 3 valores. E para cada virtude, para cada valor, eu quero falar de uma mulher que foi relevante na Bíblia. E essas mulheres se destacaram nesses valores. E através do exemplo delas, nós aplicamos isso à nossa vida. E nós encerramos esse ano posicionadas, prontas, para 2025, avançarmos sem precedentes e conquistarmos tudo aquilo que Jesus tem para nós. Então preste atenção, a primeira virtude, o primeiro valor da mulher relevante é que ela sabe fazer a oração certa. Se você está anotando, anote isso, a oração certa. E o texto para essa virtude está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Nós vamos falar sobre Ana. Ana foi essa mulher que fez a oração certa. Foi uma mulher relevante, foi uma mulher que o seu nome foi mencionado na Bíblia por um propósito. E porque ela fez a oração certa, ela foi uma das pessoas que fizeram parte da história da nação de Israel. E o texto, a partir do versículo 9, diz assim: Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se você se lembrar de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Essa foi a oração que Ana fez. Mas para nós entendermos um pouco da história de Ana, Ana surge no contexto histórico onde a nação de Israel, ela vivia o período dos juízes. E esse período da nação de Israel era o período mais, talvez, não mais, mas um dos momentos mais críticos de decadência espiritual da nação. Porque a nação, diz a Bíblia, que ela fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Um povo que não ouvia a voz. Um povo que andava desgovernado, um povo que se distanciou do conhecimento de Deus, que se esqueceu dos grandes feitos do Senhor. E diz o livro de Juízes que a nação, ela vivia um ciclo vicioso de apostasia da fé, de castigo que era o juízo de Deus que vinha sobre a nação. Depois do juízo de Deus, o povo se arrependia, vinha o arrependimento, e aí depois Deus levantava um libertador ou juiz. Por isso o nome, período dos juízes. Porque nesse período, alguns juízes se levantaram. Juízes eram líderes, sacerdotes, profetas que se levantavam para falar da parte de Deus. Homens e mulheres que se posicionaram para liderar a nação de Israel em períodos onde ela estava em decadência. Então esse ciclo de apostasia da fé sempre acontecia depois que um juiz morria.
A hora que um juiz morria, que um líder morria, o povo se esquecia. Abandonava a fé, se apostatava da fé. E logo por se apostatar da fé, ele começava a entrar em pecado. E o pecado era tanto, e a opressão de outras nações eram tantos, povos e guerras, que Deus mandava o juízo, que era um castigo, para que o povo se arrependesse e clamasse. E quando o povo se arrependia, Deus vinha com misericórdia e levantava outro juiz. Esse era o contexto da história de Ana, porque foi num período difícil que Ana se levanta, essa mulher estéril, casado com Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. Diz a Bíblia que Ana chorava todas as vezes que eles iam até o juiz, que na época era Eli, o sacerdote chamado Eli. Eli era o juiz da época, mas um juiz também que estava corrompido, que exercia o sacerdócio de uma forma irreverente. Os seus filhos, eles pecavam, eles blasfemavam diante das coisas que eram santas. Diz a Bíblia que Ana chorava tanto, que um dia Eli olhou para ela, clamando ao Senhor por um filho, e ele não consegue ouvir a voz, mas ver os seus lábios se mexendo. Ele olha e ele diz: olha, até quando você vai ficar bêbada desse jeito? Ele acha que ela está embriagada de tanto clamor, de tanto choro e desespero que aquela mulher tinha. E aquela mulher olha para o sacerdote e fala: não, eu não estou embriagada, mas eu estou derramando a minha angústia. Diz assim: olha, eu estou entregando tudo. Não, eu não estou bêbada, eu não estou cheia de vinho, mas eu estou tão angustiada, derramando a minha alma diante do Senhor. E quando Eli ouve aquela mulher fazendo essa oração, ele fala assim: vá em paz, filha. E o Deus de Israel ouviu a sua oração. Ele vai conceder os desejos do teu coração. E o texto diz que eles voltam para casa, Ana com seu marido, chegando em casa, eles têm relação. E a Bíblia fala que desse momento Ana engravida. E ela gera um filho. E o filho que Ana gera é o profeta Samuel, o grande libertador, o homem que se levanta na nação, o último juiz da nação de Israel, aquele que coloca a nação nos trilhos, aquele que traz a verdade do Senhor, aquele que unge o primeiro rei da nação de Israel, destitui esse rei e depois unge Davi. Samuel foi um grande homem. Agora preste atenção, toda a nação dependia da oração daquela mulher. Toda a nação. Toda a nação de Israel dependia do posicionamento certo, da relevância certa daquela mulher. Ana ora, mas nem ela sabe o tamanho da importância da sua oração. E você precisa saber que algumas características que estavam na oração de Ana, elas garantiram que essa oração, ela fosse inclinada para o lugar certo. Então, a oração certa, em primeiro lugar, ela tem quebrantamento. O texto fala que com a alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. E o texto fala: olha, eu não bebi vinho e nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Esses 2 momentos fala que ela derramava, que ela estava quebrantada. Quebrantamento significa abatido, sem força. E a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. A humildade e o quebrantamento do nosso coração abrem acesso ao coração de Deus. Então a oração certa, ela tem quebrantamento. Não é uma oração altiva, não é uma oração de remorso, não. Ela é uma oração que tem
quebrantamento. A palavra quebrantamento traz essa ideia de não ter mais nada. Eu estou quebrado, eu estou sem forças, eu estou abatido. Eu entrego tudo a Ti. Se você olhar a história de Ana, você vai perceber que Ana não sofreu apenas um dia. Não. Ana sofreu por longos anos. E mesmo sofrendo ao longo dos anos, de muitos anos, ela soube derramar a sua angústia no lugar certo. Da mesma forma que Ana fez isso, eu e você precisamos aprender que existe um lugar aonde nós devemos derramar as nossas queixas, as nossas dores, aonde nós devemos quebrantar o nosso coração. Nós não devemos nos queixar para a pessoa errada, não devemos buscar conselhos em lugar errado, ou derramar as nossas queixas em circunstâncias erradas, não. Ana estava sofrendo há muitos anos, mas ela decide derramar toda a sua angústia diante do Senhor. Eu não sei se você está aqui com alguma angústia do seu coração. Eu não sei se você está aqui e talvez você seja a Ana, aquela que sonha em gerar, em dar à luz, em ter um filho. Talvez você tenha a mesma situação que ela, ou não. Ou você carrega uma outra situação, uma petição, alguma coisa que você queira diante do Senhor. Eu quero te falar que a sua oração, ela precisa ter esse quebrantamento. A oração certa, ela tem entrega. Ana faz um voto, ela diz: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Queridas, há poder na nossa entrega, porque tudo que Deus nos dá precisa também ter a disposição de entregarmos a Ele. O mesmo desejo que nos motiva a pedir, precisa ser o que nos motiva a entregar. Ao mesmo tempo que nós pedimos, nós entregamos. Abraão pediu um filho, mas ele entregou o seu filho. Ana também pediu um filho, mas ela entregou o filho. Será que aquilo que você tem pedido está a ponto de entregar ao Senhor se Ele te pedir? O que você tem pedido? Um casamento? Senhor, me dá um marido. Senhor, eu quero casar. Será que o seu casamento está a ponto de você entregar ao Senhor para que Ele cumpra o propósito dEle através de vocês? Aquilo que você tem pedido ao Senhor, e se Ele pedir de volta? Será que você está pronta para entregar? Por que a entrega é importante? Porque a entrega nos livra de colocar o que é secundário no trono do nosso coração. A entrega nos livra do desvio, a entrega nos livra do engano, a entrega nos livra da falsa adoração. Entregar tudo, nos desprendermos. Quantas pessoas que recebem o que pedem, mas que colocam os seus presentes no altar do coração e perdem a fé e acabam achando a bênção mais importante do que aquele que abençoa. Ana pediu, mas Ana entregou. Ana clamou, quebrantou, mas tudo estava diante do Senhor. A oração certa tem propósito, a oração certa tem quebrantamento, a oração certa tem entrega e a oração certa tem propósito. Na oração, a Ana, ela mostra que o que ela queria também estava alinhado com o que Deus queria. Ana tinha um sonho, mas ela submete o sonho em primeiro lugar à vontade de Deus. Senhor, se você der atenção, se você ouvir o meu clamor, se você se lembrar de mim, e o Senhor me der um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Senhor, tu me dás, mas ele é teu. Senhor, o Senhor vai me dar, eu vou cuidar por um tempo, mas ele vai cumprir o teu propósito. A oração certa, ela tem propósito. O clamor certo tem propósito. Sim, quando os nossos pedidos se aliam à vontade de Deus, não existe limites para nós recebermos
aquilo que os céus têm para nós nessa terra. Ei, o seu sonho glorifica a Deus? Na carta de Tiago, ele alerta sobre as motivações erradas, sobre as petições erradas, sobre as intenções erradas. Olha o que o Tiago diz, ele diz assim, olha, pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, sabe para quê? Para esbanjarem nos seus próprios prazeres. E antes desse versículo, se você lê a carta de Tiago, ele pega pesado, ele fala assim, olha, de onde que vêm as guerras? De onde que vêm as brigas? De onde que vêm as contendas? Se não dos prazeres que há dentro de vocês. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo já decidiu ser inimigo de Deus. E ele continua, olha, o Espírito que habita em vocês tem ciúmes de vocês. Tem cuidado de vocês, vocês são uso exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor. E ele diz assim, olha, vocês que têm a mente dividida, que vocês não sabem nem que lado que querem, prestem atenção, limpem as mãos e purifiquem os corações. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para os seus próprios benefícios, para os seus próprios prazeres. Ei, uma mulher relevante, ela sabe fazer a oração certa. Ela sabe quebrantar o seu coração. Ela sabe entregar tudo o que Deus está disposto a dar. E ela sabe orar para que o propósito dele se cumpra. Essa foi a oração de Jesus, quando Jesus no Getsêmani, suando sangue, fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. A maturidade de nós abrirmos mão das nossas próprias vontades para cumprirmos o propósito de Deus. O Senhor dá a Ana o que ela pede. Samuel nasce. O que acontece? Ana amamenta Samuel, mas quando Samuel é desmamado, ela entrega ele para o sacerdote Eli, porque ela tinha feito um voto com o Senhor. Ei, nós precisamos cumprir os nossos votos diante do Senhor. Nós precisamos nos comprometer, mas também fazer aquilo que nós nos comprometemos. Ana pediu, e pediu bem, e Deus deu o que ela queria. Por quê? Porque ela entendeu que a bênção não era maior que o propósito. Entenda que a bênção que Deus derrama sobre a sua vida não é maior do que aquele que te abençoa. Amém? A segunda virtude, o segundo valor da mulher relevante é que ela sabe ter o posicionamento certo. Ela não só sabe fazer a oração certa, mas ela sabe ter o posicionamento certo. E para falar de posicionamento, não tem como nós não olharmos para Esther. Esther foi uma mulher altamente posicionada num tempo decisivo da nação de Israel. Uma mulher que escreveu a história da continuidade do povo judeu. E aqui, você já precisa entender uma coisa. Uma pessoa posicionada é uma ameaça constante para o reino das trevas. Se eu estou posicionada, como diz a pastora Thalita Pereira, a minha foto está lá no telão do inferno, procurada. Vai atrás dela, porque ela é uma bomba. Se você está posicionada, a tua foto está lá. O teu rosto está lá estampado, porque tudo que Satanás quer é que você acredite numa mentira. Deus colocou um tesouro em você, e aquilo que Deus colocou, Ele não pode tirar, mas Ele pode fazer com que você acredite que Deus não te deu nada. E se Ele fizer que você acredite que Deus não te deu nada, você já saiu da sua posição. E se você saiu da sua posição, você está desligada. E aí, perdeu a ameaça, você não faz nada. Então, uma pessoa posicionada, uma mulher posicionada dentro da sua casa, ela é uma ameaça constante. Ela guarda o seu lar, os seus filhos, eles estão protegidos. O seu marido é empoderado para o seu propósito. Uma mulher posicionada, ela guarda a atmosfera, ela edifica, ela é sábia, ela fundamenta, ela vence as suas guerras no posicionamento, e toda a sua família é abençoada. E se a família é abençoada, a sociedade é abençoada. A força de uma sociedade está em famílias fortes, e nós somos responsáveis por construir
essa fortaleza dentro da nossa casa. Como isso é revelador. Essa é a nossa relevância, guarde isso. O Senhor te chamou não é só para curar as tuas feridas. Ei, presta atenção, pare de olhar para os teus problemas e olhe para o futuro, olhe para o propósito, olhe para aquilo que Ele quer fazer através de você. Ei, é muito rápido que as curas, tudo que nós precisamos nos alinhar, Ele alinha rápido. Mas quando nós olhamos o futuro, nós entendemos que nós construímos com a relevância de sermos mulheres que fazem a oração certa e que sabem ter o posicionamento certo. Essa foi Esther. Esther judia, ela é colocada como rainha lá na Pérsia. Outro povo, nada a ver com o seu povo. Ela vence um concurso de beleza, ela se destaca porque ela era bonita. E aqui nós já entendemos que a beleza de Esther tinha um propósito. Ela não era bonita só para as pessoas elogiarem, ai como você é linda. Não, Deus tinha um propósito na beleza de Esther. Então, queridas, tudo em você revela o teu propósito. Se você é uma mulher detalhista, se você é uma mulher amável, se você é uma mulher baixa ou alta, gordinha, magrinha, feia ou bonita, tudo em você revela o propósito de Deus. Tudo em você revela o propósito dele. Esther é colocada como a rainha. E lá, e preste atenção, no momento que ela está como rainha dentro da Pérsia, um decreto se levanta contra o povo judeu. Ninguém sabia que ela era judia. Era muita coincidência. Amã, esse homem que representa o próprio diabo, ele faz um decreto para que todo o povo judeu fosse exterminado. A primeira tentativa de um holocausto. E aí Mardoqueu, o tio de Esther, que mandou ela ficar quietinha, mandou ela não contar que era judia, chamou ela e falou assim: Esther, preste atenção, está aqui ó, veste, eu estou vestido de panos de saco, eu estou aqui jejuando. Esther, sabe o que Esther faz? Esther manda roupas novas para ele, e ele fala assim: não, traz, vem cá Esther, não é hora de botar roupa nova, não, preste atenção. Será que não foi para um tempo como este que Deus te colocou com essa autoridade? Ei, se você não se levantar, Deus vai levantar outra pessoa, porque Deus é soberano. Mas saiba de uma coisa: você e a tua casa não vão ser salvos. Não vão ser poupados. Foi isso que Mardoqueu falou. Esther, preste atenção, foi para um tempo como este. Não se intimida, Esther, não tenha medo, Esther, busque as estratégias de Deus, faça jejum, busque o favor do rei. Foi para isso que você nasceu. Ei, queridas, nós somos aquelas que desfazem decretos de morte na nossa geração. O nosso posicionamento rasga decretos de Amãs, decretos de demônios na nossa geração. O nosso posicionamento, ei, é isso, é a nossa relevância. Mulheres espirituais relevantes que rasgam decretos de morte, que rasgam decretos de destruição. Pode ter um decreto das trevas dizendo que o seu marido é um derrotado, você rasga esse decreto. Pode ter um decreto das trevas dizendo que o seu filho é rebelde, você rasga esse decreto, porque você se posiciona, você veste panos de saco, de jejum, de humilhação, você faz a oração certa e você rasga esses decretos de morte. E a nossa geração é abençoada pelo nosso posicionamento. O valor de uma mulher relevante é ter o posicionamento certo. E em último lugar, em terceiro lugar, o valor, a virtude de uma mulher relevante é que ela sabe exercer a liderança certa. Falamos sobre a oração certa, sobre o posicionamento certo e agora sobre a liderança certa. Quem foi a mulher que se levantou para liderar a nação de Israel?
Quem foi a mulher chamada de... Agora se levantou uma mãe sobre a nação de Israel. Quem foi essa mulher? Débora. Débora foi uma juíza. Lembra que quando eu falei lá de Ana, que Ana faz essa oração no período dos juízes? Eli era um juiz, Samuel foi um juiz. Um pouco antes de Samuel, a história de Débora é antes de Samuel. Ana foi essa mulher que se levanta para liderar a nação de Israel. E aqui eu já vejo como o Senhor é maravilhoso, porque naquela época, naquela cultura, naquele contexto, era muito mais desafiador uma mulher se levantar como líder do que nos nossos dias. Ei, aqui nós já vemos o Senhor valorizando a mulher, o Senhor acreditando na mulher, o Senhor empoderando, porque foi o próprio Deus que escolheu Débora para liderar a nação. E diz a Bíblia que Débora, ela se levanta com a liderança certa. Qual era a liderança certa de Débora? Débora era uma profeta, Débora era uma conselheira. Diz a Bíblia que ela dava conselho debaixo das tamareiras que ficavam no alto dos montes. Sabe o que significa? Que as pessoas, para ouvirem os conselhos de Débora, ela precisava subir. Ei, preste atenção, olha a revelação dessa palavra. Mulheres que são conselheiras da parte de Deus, elas moram em lugares altos. Elas estão posicionadas nos montes, em lugares acima das circunstâncias, acima das situações. Sim, nós que carregamos os céus e a palavra de Deus, nós vivemos nesse lugar. E diz a Bíblia que Débora, ela aconselhava as pessoas debaixo dessa tamareira. Débora era conselheira, Débora era uma profetisa, mas Débora também era corajosa, porque ela se levanta para tirar Israel do domínio, da opressão de Canaã. Naquela época Canaã estava oprimindo Israel, o poderoso rei Jabim. Diz a Bíblia que ele estava vindo contra Israel com 900 carros de guerra. Israel não tinha nada, era um exército fraco. E Deus falou para Débora: eu vou entregar esse exército nas suas mãos. Baraque, que era o comandante do exército de Israel, ficou com medo. Ele falou: Débora, eu vou, mas você também precisa ir. Eu só vou se você for comigo. E aí Débora fala assim: eu vou, mas saiba de uma coisa, essa vitória o Senhor vai entregar na mão de uma mulher. E a história conta que aquele exército, de uma forma sobrenatural, foi derrotado. Eles ficaram presos na lama, e o chefe daquele exército, que era Císara, o comandante Císara, ele foge para uma terra de paz, para uma terra neutra daquela região, e ele se hospeda na casa de Jael. E na casa de Jael, aquele comandante inimigo, ele pede um copo de água e ela entrega leite, e ele dorme. Quando Císara dormiu, Jael pega uma estaca da sua tenda e ela enfia na cabeça de Císara, e ela mata o inimigo da nação de Israel. Aquilo que Deus falou pela Débora, ele cumpriu. Aquela vitória foi entregue na mão de uma mulher. A liderança certa trouxe paz. A liderança certa foi o exemplo que aquela nação precisava para se voltar para o Senhor. Queridas, a nossa liderança influencia as pessoas. Liderança é influência. E a nossa influência se dá pelos nossos exemplos, pelas nossas condutas, pelas palavras que liberamos. Por quê? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. As nossas decisões de lideranças, elas arrastam por convencimento as pessoas para trilharem o mesmo caminho. Débora, ela foi precursora no quesito de liderança feminina, uma mulher à frente do seu tempo, que soube ter um coração temente a Deus, pacificadora, justa. Ela resolvia as questões decisivas, e ela cresceu, influência, e trouxe libertação. E é isso que o Senhor nos chama para ser: mulheres que lideram, mas que são pacificadoras e justas.
É muito bonito nós nos levantarmos como líderes, com autoridade, mas sermos pacificadoras e justas é um fruto do Espírito. É revelar um caráter divino através das nossas decisões, das nossas boas palavras, das nossas condutas e daquilo que aconselhamos. A palavra fala que as pessoas, elas procuravam Débora, porque elas precisavam de pacificação e de justiça. Ei, presta atenção, as nossas conversas devem ser carregadas de esperança, de amabilidade, de leveza e direcionamento. E eu acho lindo o texto de Juízes, capítulo 5, 7, que diz assim: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel. Esse foi o cântico de Débora. Ela disse assim: olha, todos já tinham desistido da nação, todos já tinham desistido dessa causa, até que eu me levantei. E quando eu me levantei, levantou-se uma mãe sobre a nação de Israel. É nessa perspectiva que nós temos que olhar. Se as nossas causas, se as nossas situações, as pessoas já desistiram, o Senhor está esperando você dizer: eu me levanto. Eu, Andréia, até que eu, Andréia, me levantei, me posicionei e me tornei essa mãe sobre todas as pessoas que eu vou influenciar. Sim, você precisa se levantar como uma mãe dentro dos ambientes que o Senhor te colocar. Uma palavra pacífica, uma palavra justa, um conselho divino, uma profeta que libera os céus, uma mulher que desbarata exércitos, que confunde o inimigo, uma mulher que se levanta para chefiar exércitos. É essa mulher que o Senhor nos chama. Eu, Andréia, eu, Maria, eu, Daniela, eu, Francine, eu, Luciana, eu, Marisa, eu me levanto. Será que você pode dizer eu e colocar o seu nome? Eu, lá em Braço do Norte, diga alto: eu, Giovana, me levantei. Sim, eu me levantei em Imbituba. Abra os teus lábios e diga: eu me levantei, até que Braço do Norte seja salvo, até que Imbituba seja salva, até que Tubarão seja salva. Eu me levantei até ver os meus filhos andando na palavra de Deus. Eu me levanto até ver o deserto se transformando em manancial. Eu me levanto até enxergar a vitória do Senhor dos Exércitos. Amém? Se coloque em pé no seu lugar. Aleluia!